Amém, irmãos? Amém ou não amém? Amém. Graças a Deus. Vamos lá para a segunda parte da nossa aula. Chegamos agora à quinta dispensação. Vamos falar da dispensação da lei. Esta não é muito desconhecida, talvez as anteriores um pouco mais. Quando se trata de lei e graça, a gente já tem um conhecimento, ainda que não tão profundo, mas já tem um conhecimento um pouquinho maior sobre a revelação de Deus em cada uma destas duas dispensações. Começando com a da lei. Se a dispensação patriarcal ela termina em virtude da desobediência dos patriarcas, desobediência recorrente, algumas falhas cometidas por Abraão, como vimos, Isaac, Jacó, depois a sequência dos seus 12 filhos, que vai dar origem às 12 tribos de Israel. Na verdade, depois acabam sendo até 13, coisa de José se dividem em duas, que são os dois filhos de José, Manassés e Efraim. Mas quando vai tomar posse da terra, Manassés e Efraim ocupam o lugar de Levi, que vai ficar com a responsabilidade de tribo sacerdotal. Mas os 12 filhos, 12 patriarcas, eles vão ao Egito, por lá ficam, o juízo vem, o cativeiro, podemos chamar assim, um cativeiro egípcio, uma escravidão no Egito, a obrigação de trabalharem para Faraó, para construírem as principais cidades daquela época, as cidades onde o próprio Faraó morava, as pirâmides e por aí vai, tudo construção arquitetônica daquele tempo. Os egípcios então colocaram os hebreus para esse tipo de trabalho escravo, fazer tijolos e, enfim, trabalhar em toda aquela empreitada. E essa história vai ser narrada de uma forma mais dramática no segundo livro da Bíblia, o livro do Êxodo. E eu gosto sempre de traçar um paralelo, na verdade, é um paradoxo entre Gênesis e Êxodo, porque o livro do Gênesis, a gente começa a leitura dele apresentando um relacionamento perfeito entre Deus e o homem, num lugar perfeito, um jardim, uma comunhão plena. Porém o livro do Gênesis vai terminar, o capítulo 50, as últimas palavras, as últimas narrativas do capítulo 50 do Gênesis estão nos dando conta de narrar a história da morte de José. E vai terminar assim de uma forma tétrica, lúgubre, com um caixão dentro do Egito e José dentro dele, lá dentro do Egito. Aí o livro do Êxodo vai começar justamente dando sequência a essa história. O intervalo é grande entre José e o início do Êxodo, a quarta geração. Deus falou com Abraão, seriam 4 gerações até a libertação. Então 4 gerações depois está vindo agora o começo do livro do Êxodo, o povo escravo no Egito, trabalhando para construir todas aquelas cidades, aqueles templos, até pode-se dizer assim, de adoração às divindades egípcias. Então eles estão trabalhando no Egito, para a adoração de deuses egípcios. Assim começa o Êxodo. Mas o Êxodo vai terminar lá no capítulo 40, com a conclusão da obra do tabernáculo, e a presença de Deus descendo e enchendo todo o tabernáculo, a ponto daqueles que estavam na responsabilidade de ministrar não conseguir ficar de pé, de tanta presença de Deus. Qual é o paradoxo? A pergunta que eu faço: você é crente Gênesis ou você é crente Êxodo? Como assim? Crente Gênesis começou bem, lá no jardim, comunhão com Deus plena, terminou mal, um caixão dentro do Egito. E o crente Êxodo começou mal, escravo do Egito, mas terminou bem, construindo um tabernáculo e a glória de Deus descendo sobre a vida dele.
Que tipo de crente é você? Gênesis ou Êxodo? O bom é começar bem e terminar bem. Se não for possível começar bem e terminar bem, o melhor de tudo é terminar bem, porque no final das contas o que conta é a forma como a gente vai terminar. Então é melhor ser crente Êxodo. O povo está lá escravo no Egito. Volta aqui comigo no livro do Gênesis, capítulo de número 15. Alguém? Eu vou ler aqui os versículos 12, 13 e 14. E pondo-se o sol, um profundo sono caiu sobre Abraão. Parece aquela história lá do Adão, né? Profundo sono. Eu falei lá quando Jesus também na morte, para nascer alguma coisa, né? Então está lá o Abraão. Profundo sono caiu sobre Abraão. E eis que grande espanto e grande escuridão caíram sobre ele. Isso aqui parece a morte. Então disse a Abraão: saibas de certo que peregrina será a tua semente em terra que não é sua, e servi-lo-ás, e afligi-la-ão 400 anos, mas também eu julgarei a gente a qual servirão, e depois sairão com grande fazenda, e tu irás a teus pais em paz, em boa velhice serás sepultado, e a quarta geração tornará para cá, porque a medida da injustiça dos amorreus não está ainda cheia. Quarta geração, Deus vai falar em 400 anos, quarta geração, retornar. Nesse intervalo, enquanto o povo está cativo, escravo no Egito, a terra de Canaã não está sendo mais habitada pelo povo de Deus, que Deus entregou. Abraão, Isaac e Jacó, eles saíram, ficou lá. Quem tomou posse? Os cananeus voltaram a se apossar da terra, os amorreus, heveus, jebuseus, heteus. E Deus está dizendo: enquanto vocês estão lá, a medida da impiedade, do pecado dos amorreus está só subindo, só subindo, só subindo. Quando a medida dos pecados dele aqui estiver cheia, completa, eu tiro vocês de lá, trago de volta para cá e expulso eles daqui, porque o juízo vai vir sobre eles por causa da medida cheia do pecado. Então vocês vão ser meu instrumento de castigar os amorreus e expulsar eles da terra. Esse é o plano de Deus. Muita gente fica se perguntando por que Deus ordenou, quando o povo retornou à Terra Santa, está voltando. Eles não estão entrando para tomar posse, eles estão reassumindo, porque na verdade entregaram quando os patriarcas de lá saíram, estão reassumindo. Muita gente se pergunta por que Deus ordenou a matança, a destruição de todas aquelas nações. Está aqui, ó, a medida da impureza, da impiedade deles. E Deus vai julgar agora o pecado deles, assim como está julgando de Israel lá dentro do Egito. Quando terminar lá, completa aqui, Deus tira eles de lá para julgar. É assim que Deus sempre trabalha. E Judá, depois a gente vai ver isso daqui, que é justamente o final da dispensação da lei. As tribos que faziam parte do sul, Judá e Benjamim, tribo de Judá e Benjamim faziam, portanto, o reino do sul, Judá. Quando a medida dos pecados deles chegou a um limite, Deus usou os babilônios para destruí-los, para escravizá-los. Quando os babilônios pecaram demais, Deus usou os medo-persas para punir os babilônios. Quando os medo-persas pecaram demais, Deus usou os gregos. Deus sempre tem alguém para acertar as contas com alguém. Deus sempre tem um patrão, Deus sempre tem uma esposa, Deus sempre tem alguém, irmão, para usar para... E a gente, mas por que esse patrão atribulado? Esse é instrumento de Deus também, para acertar as contas com o crente e tal. Deus sempre tem. Então aqui, Deus está dizendo lá que vai usar. Quando a medida estiver cheia, quarta geração depois trará então o povo de volta. É justamente Levi, que é o filho de Jacó. Depois de Levi vem Coate. De Coate vem Amrão,
De Amrão vem... Quem era o filho de Amrão? Oh, não, é Moisés também, Arão, isso aí. É quarta geração. Moisés é o libertador. Então vem daí, Levi, Coate, Arão, Moisés. Quarta geração. Como Deus prometeu, está aqui no Gênesis 15, onde Deus vai cumprir, chegando ao capítulo 1 do livro do Êxodo. Antes de continuarmos pela Bíblia, vamos ler alguma coisa aqui na apostila, página 27. Abraão, homem escolhido, gerou a família escolhida através de Isaac, Jacó, Israel e dos 12 patriarcas de que descendeu a nação israelita. Após os sofrimentos consequentes da descida ao Egito, Deus iniciou para a nação israelita um novo estado de coisas. Com sua libertação do cativeiro, e desde então, Deus passa a tratar diretamente com o referido povo. Dissemos na introdução à terceira dispensação, a do governo humano, que ela se perpetua no tempo e só findará com o juízo de Deus sobre a sexta dispensação, o término do tempo dos gentios. Queremos também afirmar que a quarta dispensação, e bem assim a quinta, pelo mesmo motivo, são uma espécie de parênteses, pois nelas Deus trata com um povo especial, ficando o resto da população do universo de então, humanidade gentílica, posta à margem dos acontecimentos espirituais, devido ao propósito que Deus tinha para com os elementos compreendidos na quarta e quinta dispensações. Estou falando do povo escolhido, o povo de Israel. Para os filhos de Israel, através de Moisés, foi dado o grande código que denominamos de lei mosaica. Consistia em 613 mandamentos, que cobriam todas as fases e atividades da vida. Revelava com detalhes específicos a vontade de Deus dentro daquela economia. O período coberto foi desde Moisés até a morte de Cristo, ou desde Êxodo 19, versículo 1, até Atos 1, 26, a ascensão de Cristo. O povo era responsável por cumprir toda a lei, mas falharam. Como resultado, houve muito juízo durante este período. As 10 tribos foram levadas cativas à Síria, as 2 tribos foram levadas cativas à Babilônia, e mais tarde, porque rejeitaram a Jesus de Nazaré, o povo foi disperso por todo o mundo. Durante todos esses muitos períodos de desvio e desobediência, Deus lidou graciosamente com eles, desde a primeira apostasia do bezerro de ouro, quando a lei estava sendo entregue a Moisés, até as promessas de graça e de ajuntamento final e restauração na era do milênio que ainda está por vir. Essas promessas de um futuro glorioso são garantidas pelas promessas a Abraão, que de modo nenhum foram abrogadas pela lei. É-nos dito claramente no Novo Testamento que a lei não era meio de justificação, mas sim de condenação. Sua relação com a salvação e a visão de salvação do dispensacionalista sob a lei serão discutidas mais adiante. Então, vamos ver os mesmos tópicos como vimos na dispensação do governo humano. Propósito da graça. Letra A, mensagem de Deus a Israel. Isso aqui é graça, a revelação da lei, da vontade de Deus a Israel. Isso é uma revelação muito grandiosa do caráter, da santidade, da parte de comunicação espiritual. Tudo isso Deus vai revelar ao povo. Por isso o povo vai ser um povo especial, porque eles são os detentores da revelação de Deus. Isso é muito especial, alguém que recebe de Deus uma revelação e tem a responsabilidade de transmiti-la. Ele tem que entender isso como uma honra, uma graça. Isso é especial, receber revelação de Deus. E o povo estava sendo a nação sacerdotal, a nação detentora, o receptáculo da revelação de Deus para poder transmitir a toda a humanidade. Isso é uma graça. Ser povo peculiar, reino de sacerdotes, nação santa. Olha que graça que Deus selecionou em sua soberania, através de Abraão e a sua descendência, a nação de Israel, para ser a nação santa, um reino de sacerdotes, um povo peculiar. Se isso daqui é muita graça, se isso daqui é muito privilégio, obviamente privilégios vêm acompanhados de responsabilidades, e as responsabilidades são ouvir atentamente a Deus, guardar o conserto, revelação da vontade de Deus. Deus vai revelar seu código moral,
Dentro dele nós temos as ordenanças civis, as ordenanças religiosas, temos também a temeridade de Israel, a finalidade da lei, eu vou falar dela mais daqui a pouco, vamos pular para o 3. Cumprida a sua missão, a lei se tornaria obsoleta, porque a lei vai servir como aio para conduzir o povo a Cristo. Mais uma dispensação que está levando para Cristo. Paulo vai revelar isso na sua epístola aos Gálatas, que a lei servia como aio, falei disso já aqui, acho que na primeira aula, para levar o povo a Cristo. Porém, quando Cristo veio, eles o rejeitaram. Então a lei aqui passa a tornar-se obsoleta, pois Cristo veio. A transgressão humana do conserto legal. No deserto eles transgrediram a lei, já no deserto, aqui ainda caminhando para a Terra Santa, ou retornando para a Terra Santa. Já no deserto eles se tornaram idólatras, adoraram bezerro de ouro. Já no deserto eles foram desobedientes, recusando-se a entrar e tomar posse da terra. Já no deserto eles quiseram voltar definitivamente para o Egito, ao invés de cumprir a vontade de Deus, estabelecendo-se em Canaã. Então temos que o próprio medianeiro ou mediador falhou. Quem foi o principal mediador dessa dispensação, a da lei? Moisés. Até ele falhou e foi proibido de entrar na terra. Então nós já temos aqui as falhas no deserto ainda, antes de entrar na terra. Na terra, ponto 2, após a renovação do concerto, quando entraram na terra, Josué refez a aliança no último capítulo. A aliança que tinha sido feita no Sinai, o povo prometeu que ia cumprir, não cumpriu, mas Deus, por misericórdia e graça, matou a geração ímpia, mas deu oportunidade à nova geração de entrar, retornar para a terra. E aí Josué então vai refazer o pacto. Então é o discurso do pacto do capítulo 24, e o povo vai reafirmar para Josué, para Eleazar o sacerdote, e vai dizer para eles que vão ser fiéis, vão cumprir cabalmente a tudo que Deus ordenar. Josué morre, começa o livro de Juízes, e você já sabe o que aconteceu. O povo prometeu que ia ser fiel, mas letra A, o que eles fazem? Voltar à idolatria. Livro de Juízes. Desobedecer as ordens de Deus, desprezaram o Senhor. O desprezo do Senhor, ele chega ao ápice quando o povo pede para si um rei. Samuel ficou constrangido, achando que era ele quem estava sendo desprezado. E Deus revelou a Samuel: não é a ti que eles desprezam, eles não querem mais a mim como rei. É por isso que eles estão escolhendo um rei para eles, porque eles querem ser como as demais nações. E a glória do povo de Deus é justamente ser diferente das demais nações. Então, quando você quer ser como aquilo que Deus quer que você seja diferente, você está abrindo mão da glória, pois a glória do povo de Deus é a glória de ser diferente. Quando eu falo ser diferente, eu falo de ser separado. Quando eu falo de ser separado, eu falo de ser santo. Quando eu falo de ser santo, o nosso Deus é santo. Então, quando você é diferente dos demais, porque é separado, porque é santo, você é igual a Deus. E aí você abre mão da glória de querer ser como Deus para querer ser como os demais. Foi o que a nação fez. Deus permitiu. Eles vão ter reis, e os reis vão pecar e induzi-los a pecar. Saúl, Davi, Salomão, Jeroboão, Acaz, Manassés, enfim, a lista vai embora. Logo, o juízo sobre eles no término dessa dispensação. As 10 tribos são levadas cativas para a Síria. As 2 tribos do sul são levadas cativos para Babilônia. Nota: nessa dispensação houve milhares de homens e mulheres piedosos que foram salvos e foram por muitos anos os verdadeiros para-raios da ira de Deus contra os 2 reinos de Israel. Sim, houveram, mas em linhas gerais o povo foi desobediente. Vamos lá. Deus está então tirando o povo do Egito.
Na noite de retirada do povo do Egito, Deus instituiu aquilo que foi a primeira e principal festa da nação de Israel, a festa da Páscoa. Pessah, passar por cima, sem descer o juízo, vai por cima, cobrindo. O juízo não entra na casa, mas a casa que tem o sangue, então o anjo da morte passava por cima. Isso é Pessah, isso é Páscoa, passar por cima, porque tem sangue. Então onde tem sangue, a morte, que é o pagamento do pecado, não entra. O sangue faz a expiação. Então o povo está saindo do cativeiro egípcio debaixo de expiação de pecado. O Cordeiro Pascal já está apontando para o Salvador, que é Cristo. Então eles aprendem ali, na noite da libertação, que eles devem guardar a festa da Páscoa e sempre recordar. Começa ali o ano religioso, o ano novo religioso. Eles têm dois calendários: o civil, começa com a festa de Rosh Hashanah, e tem um ano novo religioso, que começa justamente com a festa da Páscoa, pois marca a saída do povo do Egito. Sai aquele grupo de escravos. Na verdade, entraram no Egito 70 almas, liderados espiritualmente pelo patriarca Jacó, que era muito falho em questão de transmissão, de transmitir valores espirituais. Os filhos dele cometiam as maiores atrocidades debaixo do nariz dele. Por exemplo, no episódio de Siquém, Levi e Simeão mataram lá aquela turma toda lá, aí não fez nada. No caso, no episódio do estupro de Diná, Rúben deitou-se com uma das esposas de seu pai, ficou por isso mesmo. Então ele era muito fraco em transmitir valores espirituais. O José aí foi um milagre, dentro daquela casa completamente dividida, 4 esposas, os filhos da esposa para um lado, para o outro, aquela rixa toda completa, enfim, imagina um clã, né? Então estamos falando aqui de um clã patriarcal, cujo líder do clã é todo desequilibrado, cheio de falhas no seu caráter, na sua moral e na sua espiritualidade, cheio de falhas na transmissão de valores espirituais. E esse grupo agora entrando no Egito e ficando lá no Egito 400 anos, sem ter tido base, sem ter tido experiências, sem ter tido um conhecimento profundo. Então, 400 anos depois, esse povo conhecia tudo do Egito, conhecia quase nada de Deus. Quando o próprio Moisés está recebendo a revelação de Deus lá no Sinai, na sarça ardente, quando eles me perguntarem quem me enviou, o que eu digo? Quem é o Senhor? Você diga para eles: eu sou, e enviou a voz, eu sou o que sou. Deus vai começar a dar revelações, mas Deus vai dizer assim: diga para eles que o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, lá de trás, dos patriarcas lá atrás, não falou José, Levi, enfim, aquela turma para frente, ainda está ligado lá atrás. O povo não tinha experiência com Deus, não tinha valores. Então agora eles estão saindo do Egito para voltar e tomar posse da terra da promessa. Só que eles não têm conhecimento de Deus, experiência, comunhão, não tem nada. Então o deserto é providencial. A passagem pelo deserto é para forjar o caráter e transformar aquele bando de escravos que conhece tudo do Egito e nada de Deus, em um povo, em uma nação que tem leis aí nos aspectos moral, civil e também, sobretudo, religioso, espiritual. Então o deserto é providencial para formar um bando de escravos em uma nação, com regras, com leis, com postura, com conduta, para depois colocá-los na terra. Não daria certo colocá-los na terra sem eles terem primeiro recebido de Deus revelações, valores. Então o deserto é providencial. Deus tira eles da terra prometida, do Egito. Eles passam debaixo da cobertura do sangue. Eles são conduzidos até a beira do Mar Vermelho. Para chegar do outro lado, que é o deserto, Deus vai atravessar com eles no mar.
E essa travessia do Mar Vermelho, preste atenção, símbolo em símbolo, quando o mar se abre e aproximadamente 3 milhões de pessoas atravessam o mar, de 2 a 3 milhões, 600 mil homens que pegavam em armas, fora mulheres, crianças, idosos. Quando eles atravessam o mar aberto, em símbolo, Deus está batizando eles nas águas. Batismo nas águas é símbolo de novo nascimento. Deus vai fazer aliança com eles lá no Sinai. Só que Deus só faz aliança com quem nasce de novo. Deus não tem aliança com quem não é regenerado. Ele vai dar experiência de mudança de nome a Abraão, aliança, experiência de mudança de nome para Jacó, aliança. Então tem que passar pela experiência, aqui em símbolo do batismo, mudança, para fazer aliança. Para sua Bíblia, eu preguei isso lá na Ilha da Conceição, semana passada, capítulo 10, 1 aos Coríntios. 1 aos Coríntios, capítulo 10. Rapidinho, porque o tempo voa. A partir do primeiro verso. Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem, e todos passaram pelo mar, e todos foram batizados em Moisés na nuvem e no mar. Então a travessia do mar foi batismo. O texto aqui está dizendo: não quero que vocês sejam ignorantes, todos passaram pelo mar e foram batizados ali atravessando o mar. Então é um símbolo, chegaram do outro lado. Quando chegaram do outro lado, Deus levou-os até o Sinai. Lá no Sinai, Deus vai entregar a eles a lei. Qual é a finalidade da lei? A lei vai ensinar primeiro a santidade de Deus. A lei vai ensiná-los a respeito da pecaminosidade humana. A lei vai mostrar para eles a necessidade de obediência. A lei vai demonstrar a eles a universalidade do fracasso humano. E finalmente, é aqui que a gente vai se apegar, a lei vai demonstrar a maravilha da graça de Deus em providenciar um caminho até Ele através do sacrifício típico, apontando para um Salvador que viria a ser o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Isso vai estar estabelecido na lei. Os sacrifícios, eu não vou falar aqui então de lei moral, lei civil, mas a questão são a lei religiosa, espiritual, os sacrifícios. Isso vai estar prescrito no livro de Levítico. Presta atenção nessa revelação aqui, ó. Levítico. Levítico, no original hebraico, o nome significa Vaikra. Cada livro da Bíblia ele tem o seu nome na primeira palavra que aparece. Por exemplo, Gênesis, primeira palavra, Bereshit, no princípio, Bereshit bara Elohim. Então, Bereshit é o nome do livro que nós chamamos de Gênesis. Gênesis é uma palavra grega. Em hebraico o nome é Bereshit. Êxodo, livro de Êxodo, o livro da saída, na verdade começa: estes são os nomes daqueles que estavam lá. No hebraico a palavra nomes aparece primeiro. Nomes em hebraico é Shemot. Então o livro chama-se Shemot. Chega em Levítico, Vaikra. E falou o Senhor a Moisés, estando eles lá no deserto. Falou, bradou, gritou, Vaikra. Deus gritou com o povo. Então o livro do Levítico é o grito de Deus para o povo para forjá-lo. E qual é a base da revelação levítica, do livro de Levítico, do livro de Vaikra? O que Deus está falando, o que Deus está gritando, o que Deus está exigindo do povo em Levítico? Santidade. Santidade. Isso é o que revela nos Levíticos. Se você recorrer à cultura judaica, eles vão chamar, o que nós chamamos de Pentateuco, eles chamam de Torá, a lei, os primeiros 5 livros da Bíblia: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio. Para eles, Bereshit, Shemot, Vaikra, Bemidbar e Devarim. Eles chamam esses 5 livros de as 5 luzes. As 5 luzes. São 5 luzes da revelação de Deus para a humanidade. É como eles chamam o
que nós chamamos de Pentateuco, eles chamam de a lei. 5 luzes. Segundo eles, essas 5 luzes, elas já estão demonstradas nos primeiros versos do primeiro capítulo da Bíblia. Capítulo 1 do Gênesis, a palavra luz vai aparecer 5 vezes. E eles estão dizendo que lá Deus está falando das 5 luzes, que são os 5 livros que dão a base de toda a revelação do cânon sagrado. Vamos ver que 5 luzes são essas? Gênesis, capítulo 1, versículo 2. A terra era sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz. Essa é a primeira luz. Haja, apareça, surja, origem, Gênesis, origem, a primeira luz, haja luz, é o livro do Gênesis. A segunda luz, e houve luz. A luz apareceu, obedeceu a ordem de Deus, nasceu, surgiu. Fala do surgimento, do nascimento da nação de Israel, forjada na escuridão, nas trevas do cativeiro do Egito, saindo das trevas, liberto das trevas, para serem luz. Êxodo. Quando você chega no versículo 4, e viu Deus que a luz era boa a luz. A única vez aqui nas 5 luzes que Deus vai falar que é boa, é na terceira, que é o livro do Levítico, que é a santidade. Essa é a boa. Vai pegando aí, hein? Essa é a boa, a santidade. Essa é a luz verdadeira. Depois Deus vai falar mais 2 vezes sobre a luz. E fez Deus separação entre a luz. Isso é lá no livro de Números. Aqueles que pecaram contra Deus e não quiseram entrar na terra, Deus matou todo aquele povo e só fez vir a nova geração que não havia pecado. Fez separação entre luz e trevas no livro de Números. E no livro de Deuteronômio é a última vez que vai aparecer a palavra luz. E Deus chamou a luz dia, claridade, revelação, devarim, Deuteronômio, repetição da lei, voltar a falar a lei, é a luz, a revelação, é a 5ª luz. Está aqui. Vamos voltar para a terceira. A terceira é Levítico. Ela é boa, porque é o código de santidade. E no código de santidade de Deus, ele começa lá no Levítico a falar que é impossível viver uma vida de santidade sem estar perto dele. Por conseguinte, é impossível estar perto dele se não for por intermédio dos... O que apresenta-se no livro de Levítico, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4, capítulo 5, 6. Abre a sua Bíblia em Levítico. O que eles falam? Sacrifícios. 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 Livro do Levítico é o livro da santidade. A santidade só é possível se aproximando de Deus. Só é possível estar perto de Deus através dos sacrifícios. Então, o livro do Levítico é o livro dos sacrifícios. Primeiro sacrifício, o holocausto, fala de consagração pessoal, completamente queimado no altar, totalmente queimado, totalmente entregue, totalmente devotado, renúncia total. Holocausto, o primeiro sacrifício. Oferta de manjares, capítulo 2, consagração dos bens. No capítulo 1 eu consagro quem eu sou, no capítulo 2 eu consagro o que eu tenho. Não adianta consagrar o que tem se não consagra o que é. Deus não aceita a oferta de quem não é. Agora, se você é e oferta pouco, para Deus é muito. Se você oferta muito, não é, para Deus não é nada. Quem pegou aí? Só 3. Não dá para repetir que a hora voa. Terceiro sacrifício, capítulo 3. Sacrifícios de paz ou das graças. Isso é comunhão com Deus. Sacrifícios pacíficos. Sacrifícios em ação de graça. Reconhecimento, louvor, adoração, os nossos chamados cultos em ação de graças. Eu reconheço que essa bênção, eu reconheço que esse livramento, eu reconheço que essa vitória, aniversário que eu completei, eu reconheço que foi por causa de Deus esse ano. Aí eu ofereço o culto em ação de graça. Parênteses rápido aqui, eu já falei algumas vezes em outras turmas sobre a questão do culto em ação de graças. Porque você diz assim para Deus: Senhor, Deus abriu uma porta de emprego, Deus te deu um livramento, Deus te deu uma promoção lá no emprego, enfim,
você fez aniversário, uma vitória. Aí você vai oferecer a Deus um culto, que é aquele culto que você está participando, em ação de graças. No mundo espiritual, Deus está entendendo assim, é assim que funciona. Deus, observe o culto que eu vou prestar a Ti hoje, pois neste culto eu vou mostrar a Ti toda a minha gratidão pelo meu aniversário, pelo carro que o Senhor me deu, pela porta que o Senhor abriu. É esse culto que eu estou oferecendo em ação de graça, em gratidão, onde eu manifesto a minha alegria, a minha consciência de que foi o Senhor. Recebe este culto como ações de graça. Aí Deus, tudo bem, vou receber. Aí o culto começa às 7, você chega às 7h40. Aí Deus, já começou mal o culto, hein? É esse aí, né? Tem ação de graça. Tá bom. Aí você manda o papelzinho, esse culto de hoje é ação de graça. Só que no que você traz o papelzinho, você traz aqui, vai no banheiro, vai, volta no banheiro, vai, volta no banheiro, vai, volta no banheiro. É esse culto aí, ação de graça. Aí a mensagem demora um pouquinho, você vai lá fora, bate papo, não sei o que, esse culto não termina. É o seu culto em ação de graça. Aí você quer saber, está demorando demais, eu vou embora. Aí Deus, foi esse o culto, né? Gratidão pelo que eu fiz, né? Tá bom, você sabe ser grato mesmo, maravilha. Tome cuidado no próximo culto em ação de graça que você oferecer. Você está dizendo para Deus, olhe esse culto que eu vou entregar ao Senhor. Isso aqui eu vou mostrar a minha gratidão. Tem gente que oferece culto e não vem? Já viu isso? Manda um bilhete lá, ofereça o culto lá. Que culto? Você não está lá? Cultua aí no meu lugar. Não existe isso não, gente. Ó, aqui é sala de aula para aprender. Isso não existe não. O outro lá vai oferecer a Deus o culto e você... sei lá onde você está. Preste atenção. Ofereço este culto. É o seu culto. Você está oferecendo a Deus. É esse daqui. Depois nós temos o sacrifício pelos erros dos sacerdotes, do povo. Então, sacrifícios pelo pecado, busca de perdão. Sem perder o fio da meada. Esses sacrifícios apontam para Cristo, que é o sacrifício perfeito. Já antecipei a vocês aqui que todos esses sacrifícios que eram feitos durante a lei estavam demonstrando fé no sacrifício perfeito que haveria de vir. Enquanto não vinha, eles iam oferecendo os seus sacrifícios. Por exemplo, no holocausto. Volte comigo no capítulo 1 do Levítico. Mais 10 minutos a gente termina. Chamou o Senhor a Moisés e falou com ele da tenda da congregação, dizendo: fala aos filhos de Israel e diz-lhes: quando algum de vós oferecer oferta ao Senhor, ofereis as vossas ofertas de gado, de vacas, de ovelhas. Se a sua oferta for holocausto, que é esse assunto aqui, de gado, oferecerá macho, sem mancha, à porta da tenda da congregação, no altar do holocausto. Tá? Isso aqui é o pátio exterior. Você tem o altar do holocausto, você tem a pia, e aí você tem propriamente o que é a tenda da congregação. Começa no lugar santo. Então você tem o átrio ou pátio, o lugar exterior. É ali na porta, o altar do holocausto. Oferece ali, macho, sem mancha, à porta da tenda da congregação a oferecerá, de sua própria vontade perante o Senhor. Verso 4: porá a sua mão sobre a cabeça do holocausto, para que seja aceito por ele, para sua expiação, para sua purificação. Então, é assim que funciona. Eu pequei, o salário do pecado é a morte, então eu devo morrer. Só que eu venho e trago uma oferta. Tem gente que imagina: por que tanta oferta, tanta oferta, tanta oferta? Mas você está no lucro, Deus tinha que te matar, está te pedindo uma oferta. Está no lucro não? Tinha que morrer. Traz uma oferta. E aí você fica vivo, tá bom ou tá ruim para você? Ou prefere que eu te mate? Então tá bom, vou levar a oferta. Traz uma oferta boa, um macho, sem mancha e tal, tal. Levou a oferta. Puro, sem mancha, imaculado, inocente.
apresenta ao sacerdote: está aqui a minha oferta, coloca sobre o altar, coloca a sua mão direita na cabeça da oferta, do animal. Isso aqui é símbolo, hein, irmãos? Isso aqui não é espiritismo, não. Isso é símbolo. Em símbolo, quando eu coloco a mão direita, isso aqui na lei do judaísmo, sobre o animal, isso é como se fosse em símbolo, transferência de alma. Isso é símbolo. A alma que pecar, minha alma está em pecado, foi transferida para ele. A dele que é pura é transferida para mim. Quem é que tem que morrer agora? É o animal. Eu coloco a minha mão sobre a cabeça dele. Diz aqui, ó, lê de novo comigo. Verso 4: porá a mão sobre a cabeça do holocausto, para que seja aceito por ele, para a sua expiação. Você vai ser expiado, seu pecado vai ser perdoado por ele, porque ele vai pagar pelo seu pecado. Então ele morre e você sai expiado, purificado. Coloca a mão. Ele é degolado. Você precisa presenciar aquilo ali. O sacerdote vai cortar o pescoço do animal, o sangue vai esvair, vai ungir as pontas do altar, vai rasgar ele no meio, vai tirar as vísceras, vai ser aquele negócio, vai acender aquela churrasqueira, tem que queimar tudo até não sobrar nada, só cinzas, queima até os ossos. E você tem que olhar, por quê? Porque aquilo ali é uma mensagem. Deus está dizendo: quem tinha que estar morrendo aqui era você, hein? Esse pescoço cortado tinha que ser o seu, hein? Esse sangue aqui era o seu, ó. Esse fogo aqui tinha que estar queimando você, ó. É isso aí. Vê se abre o teu olho e não peca de novo, hein? Vai e não peca mais. Se era para causar temor, se era para causar penitência, para causar desejo de viver em pureza e santidade, mas isso banalizou-se. Então a lei que queria aproximar o povo, eu vou especificar aqui a lei dos sacrifícios, que é a lei da aproximação, da redenção, que tinha então por finalidade trazer de volta, trazer para junto, manter a comunhão, foi banalizando, se foi banalizando, se foi banalizando. O povo não estava nem mais aí, já pecava preparando previamente um animal para oferecer, então pecado premeditado, não havia arrependimento. Entregava o animal para morrer lá, mas não estava arrependido, já sabia que ia pecar de novo. Então a banalização chegou a tal ponto, para a gente caminhar para o final da dispensação da lei. Vá comigo no último livro do Antigo Testamento. Vamos dar um pulo aqui, porque a gente precisa terminar essa aula. Malaquias. Deus vai fazer uma dura crítica ao povo lá no período de Malaquias, capítulo 1. Capítulo 1, versículo 6. O filho honrará o pai, o servo ao seu senhor. Deus pergunta: se eu sou pai, onde está a minha honra? Se eu sou senhor, onde está o meu temor? Diz o Senhor dos Exércitos: a vós, ó sacerdotes, que desprezais o meu nome e dizeis: em que desprezamos nós o teu nome? Ofereceis sobre o meu altar pão imundo e dizeis: em que te havemos profanado? Nisto que dizeis: a mesa do Senhor é desprezível. Porque quando trazeis animal cego para o sacrifício, não faz mal? E quando ofereceis o coxo ou o enfermo, não faz mal? Ora, apresenta-o ao teu príncipe, terá ele agrado de ti? Ou aceitará ele a tua pessoa? Diz o Senhor dos Exércitos. Olha como é que termina a banalização do sacrifício. Traz o cego, traz o coxo. Pão da proposição, traz o podre, o imundo, o bolorento. Qualquer coisa para Deus. Essa teologia que ainda hoje perdura, qualquer coisa para Deus qualquer coisa, qualquer coisa. Não, irmão, eu vou fazer assim, mas Deus sabe qualquer coisa, que qualquer coisa, irmão. Que qualquer coisa. Deus está dizendo: vocês me desprezam, me desonram dessa maneira. Olha que ponto que chega. Versículo 9. Agora, pois, suplicais o favor de Deus, e Ele terá piedade de nós. Isto veio da vossa mão. Aceitará Ele a vossa pessoa? Diz o Senhor dos Exércitos.
Versículo 10. Felipe está aí com a Bíblia NTLH. Lê na sua Bíblia aí o versículo 10. Eu vou usar essa tradução aí, que é para ninguém ficar de fora. Malaquias 1:10. Olha que ponto chega o que Deus vai dizer no versículo 10. Pegar a tradução, pode ler. O Senhor Todo-Poderoso diz ao sacerdote: gostaria que um de vocês fechasse as portas do templo, assim vocês não acenderiam mais fogo inutilmente no meu altar. Eu não estou satisfeito com vocês, não vou aceitar as suas ofertas. Olha o que Deus está falando. Quem vai ser o corajoso que vai fechar as portas do templo? Assim vocês não fazem mais eu perder tempo e não perdem tempo, nem perdem tempo com essas ofertas, porque eu não aceito. Quem vai fazer o favor de fechar as portas do templo? Deus está dizendo: feche as portas. Para receber esse sacrifício, é melhor fechar as portas. E Deus fechou a porta da revelação também em Malaquias. Não aceitou mais oferta e também não teve mais revelação. 400 anos, porta fechada, sem comunhão, não aceita a sua oferta e também não falo com você. De Malaquias até Mateus, 400 anos de trevas. As Bíblias mais antigas, 4 páginas em branco, cada página representando um século do silêncio de Deus para o povo. Quando é que Deus vai romper o silêncio? João Batista, não é o nosso companheiro aqui não, mas que vestia de pelo de camelo e comia mel silvestre, aparece pregando no deserto, e a pregação dele é: arrependei-vos. Que negócio que ficou agarrado lá em Malaquias não mudou a mensagem não. 400 anos depois Deus está falando a mesma coisa: arrependei-vos, muda o coração, muda a mente e vem e se converta para o Senhor, para que Ele tenha misericórdia de vós. E tal João Batista pregando, Deus está dizendo lá em Malaquias: eu não aceito o seu cordeiro, porque ele é manco, porque ele é cego, e ficou calado. Quando Deus abre a boca com João Batista fala: eis aqui o cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Agora não é mais aquele coxo, aquele cego que vocês oferecem para Deus. Agora Deus vai oferecer um sacrifício por vós, para Ele mesmo, para expiar o pecado de vocês. Já falei isso em outras ocasiões, mas é Deus do lado de cá do balcão, numa analogia, o balcão da dívida, e nós do outro lado sem tendo a menor condição de pagar essa dívida contraída com Deus em Adão, nos nossos pecados. A dívida impagável. Deus está do lado de cá esperando receber. Nós estamos do lado de lá sem condições de pagar, afastados de Deus, longe. O lado de cá, estou falando do céu onde Deus está. Os nossos pecados fazendo a separação entre nós e o nosso Deus. Nós do lado de lá, longe de Deus, mortos nos nossos delitos e pecados. Mas sabe como é que Deus resolve esse problema? Ele se encarna. O que é encarnar? É descer do lado de cá para vir para o lado de cá. E aí na cruz do Calvário Ele derrama o sangue, paga o pecado, Ele volta para o céu, recebe o pagamento do lado de cá e diz: agora vocês não me devem mais nada, pode voltar para casa. Isso é graça. É Deus pagando a dívida que nós contraímos com Ele, e Ele pagando a dívida que nós contraímos com Ele, para nós podermos voltar a ter comunhão com Ele. A lei nos levou a Cristo, os sacrifícios imperfeitos nos levaram a Cristo, o sacrifício perfeito. E sabe qual é a nossa responsabilidade depois do sacrifício de Cristo, nessa dispensação que chamamos de graça? Sabe qual é? Se não sabe, não falte semana que vem para você